Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá pessoal, eu sou a Maria Ângela Brandão. Eu vou apresentar para vocês esse que é um artigo da temporada 2023, que é um artigo sobre nutrição na doença hepática crônica, em que apresentamos esse artigo da determinação das doses ideais da vitamina D em crianças com colestase, publicado no BMC Pediatrics agora em 2023, com fator de impacto de 2. Esse é um estudo, que foi publicado recentemente pela equipe do hospital na Tailândia. A colestase, então, ela é uma obstrução do fluxo biliar, causada por uma disfunção hepatocelular ou uma obstrução biliar, que é comum nas doenças, e ela é diagnosticada quando os níveis de bilirrubina direta conjugada ou direta são superiores a 1, quando a bilirrubina total é inferior a 5, ou quando ela é mais de 20% da bilirrubina total, quando esta é superior a 5. As causas comuns de colestase em bebês, elas incluem atresia biliar, infecções congênitas, e você tem também várias doenças genético-metabólicas que causam colestase, como a deficiência de alfa-1 tripsina, a síndrome de Alagille, e crianças mais velhas, elas podem ter outros tipos de obstrução, como o cisto de Coledo, coledocolitias, ou então colangiopatias hereditárias, e a colestase crônica, ela pode resultar numa cirrose hepática, hipertensão portal, prurido, uma absorção de gorduras, vitaminas lipossolúveis. Essas deficiências, elas são devidas, então, a uma deficiência de ácido biliar intraluminal ou, então, prejuízo na conversão da vitamina D em 25-hidroxivitamina D, a 25-OH. Esse prejuízo é o que vai levar ao déficit mesmo das vitaminas. E a gente sabe que a vitamina D é essencial na saúde geral das crianças, metabolismo do cálcio e do fósforo, tem efeitos não esqueléticos também na prevenção de várias doenças, incluindo doenças infecciosas e autoimunes. E quem tem a deficiência de vitamina D, está recomendada a reposição. O problema é que a maioria dos pacientes com colestase não vai atingir os níveis ideais para garantir uma massa óssea, para garantir que não haja um raquitismo, para garantir que não hajam problemas imunológicos e cardiovasculares. Então, é muito pouco que se tem de dado relacionado ao tratamento da vitamina D em pacientes pediátricos, porque isso é principalmente devido às dificuldades de conseguir os níveis ideais. Então, o objetivo desse trabalho foi determinar o esquema ideal de reposição da vitamina D, que aumentaria efetivamente os níveis da 25-OH em pacientes pediátricos, mas com colestase. Então, qual seria o melhor esquema de reposição? Esse foi o objetivo do tratamento que levou a gente a selecionar esse estudo também. Então, foi um estudo de centro único que foi feito no hospital de Himatibod desde abril de 2021 até agosto de 2022. A idade que foi incluída os pacientes foi de 2 meses e 18 anos e foram incluídos no estudo pacientes que tinham a 25-OH vitamina D menor do que 20 nanogramas por ml, e foi considerado alteração colestática, uma bilirrubina bilirrubina direta maior que 1 mg por decilitro, que persistia por mais de um mês e que também naqueles quadros que tinham a deficiência da vitamina D. Eles fizeram 2 fases, Na primeira fase eles dosaram a vitamina D, estava menor do que 20,
e aí eles deram uma dose oral da vitamina D2, 300 mil unidades para os pacientes com menos de 20 quilos e 600 mil unidades para os pacientes com 20 quilos ou mais. Uma semana depois, se a vitamina D tivesse menor do que 30, dava uma segunda dose, e aí dentro de 4 dias se administrou 1.200.000 para pacientes com menos de 20 quilos e 2.400.000 unidades para aqueles com mais de 20 quilos. Então, nessa fase 1 foi medido, né, a diferença entre os níveis da primeira semana e do início, e através dessas diferenças foi feito um cálculo, né, que determinou um tratamento contínuo a partir da segunda semana, que foi calculada por esse déficit, e que foi calculado qual seria o valor esperado em crianças sem colestase que receberiam a mesma dose, né? E com isso se estimou a dose para as crianças que deveriam ter o mesmo nível das crianças que têm colestase, deveriam ter o mesmo nível das crianças sem colestase. Aí foi dado 2.000 unidades por dia para menores do que 10 quilos, 2.000 unidades por dia para os de 10 até 19,9 quilos, 4.000 unidades por dia daqueles entre 20 e 39 quilos e 6.000 unidades para aqueles que tinham mais de 40 quilos. Na fase 2, então, o nível sérico foi medido também, né, no início, e foi dada uma vitamina D2 de 200.000 unidades por dia, por 12 dias, totalizando 2.400.000 unidades ao longo do período de administração. E essa vitamina D2 foi dividida em várias doses diárias ao longo do dia, ao invés de uma única dose. E o nível sérico foi medido 2 semanas após o tratamento. E se ela mantivesse abaixo de 30 nanogramas por ml, foram administradas 400.000 unidades por dia de vitamina D2 oral por mais 8 semanas. Lembrando aqui que tudo foi feito administrado por via oral. Esses resultados, eles são da fase 1, a gente observa que são 7 pacientes, né? E desses 7 pacientes, 6 tinham atresia biliar e 1 tinha síndrome de Alagille. Apesar da variação que ele coloca no início da admissão do trabalho, a média dos pacientes, a idade média, foi de 1,4 anos, variou de 6 meses a quase 8 anos, e o intervalo da bilirrubina direta foi de 13, variou de 9,7 até 20. Então, a gente percebe que são crianças com quadro obstrutivo bastante significativo. E aí ele vai citar, paciente por paciente desses 7 pacientes, né? Ele vai citar o seguinte, que 3 pacientes vão apresentar um aumento moderado com níveis máximos em algum momento acima de 20, né? E isso vai variar de 20,3 até 27, e a diferença entre os níveis da 25OH no soro, né, a diferença que deu entre a primeira e a segunda dosagem, foi bem significativo, foi 19, 17 e 15, nesses 3 pacientes que a gente observa aí que estão com a linha contínua, né? Os pacientes que têm a linha rachurada foram os pacientes que não foram tão bem assim. E o que acontece é que esses pacientes que foram bem, os pacientes 1, 2 e 3, eles tinham um fluxo biliar parcialmente preservado. E o paciente 1, que tinha atresia biliar e já tinha passado por um transplante, mas teve uma obstrução de anastomose e depois melhorou dessa obstrução. Então, também teve uma intervenção que melhorou o fluxo. Então, esses resultados também mostram que aqueles que drenam melhor vão melhor, né? E os outros já tinham, o paciente 2 também tinha uma cirurgia de Kasai, que tinha tido fluxo, né? E o paciente 3 era o paciente do Alagille. Então, mesmo assim, a gente observa que os pacientes 2 e 3 diminuíram os níveis, mesmo usando a dose calculada a partir da diferença entre a primeira e a segunda dosagem, né? E isso faz a gente pensar, né, que realmente sem a intervenção cirúrgica e da desobstrução da anastomose do paciente 1, provavelmente esses níveis iam cair de novo, né? Os outros pacientes, eles tiveram um aumento muito pequeno, né, mesmo com as doses bastante elevadas, e todos eles tinham
tinham uma bilirrubina maior do que 3 meses após a cirurgia de Kasai, ou seja, nenhum deles tinha um bom fluxo biliar. Na fase 2, ele incluiu 11 pacientes e todos eles tinham atresia biliar ou tinham tido cirurgia de Kasai mal sucedida ou nunca tinham passado por uma operação de Kasai. Então, pacientes bem obstruídos, né? E as características iniciais, então, e os perfis bioquímicos, aqui na tabela 2, mostram que a idade média, né, a idade média dos pacientes, né, variou de 6 meses a 1,8 anos, e o nível médio da bilirrubina foi de 11, variou de 8,9 até 18,5. Então, pacientes bem obstruídos mesmo, uma obstrução biliar bem importante. Os 3 pacientes 7, 8 e 11 abandonaram o estudo porque um transplantou, um perdeu o acompanhamento e um morreu por Covid. Então, nesse próximo gráfico, né, após eles terem usado 200 mil unidades de vitamina D2 por 12 dias, que essa é a fase 2, né, 200 mil unidades por 12 dias, os pacientes 1 e 8 eles tiveram um aumento moderado. E isso variou na primeira semana, na semana 2, foi de 12, variou de 8 até 15. A mediana de intervalo entre a diferença entre os níveis da 25H no soro 2 semanas após o tratamento foi em torno de 6, variou de 1,7 a 9,8. E o nível da 25H no soro continuou a aumentar após a administração das 400 mil unidades de vitamina D2 por 8 semanas. A mediana, então, do nível máximo da 25H no soro em qualquer momento após o tratamento foi de 16, variou de 11,4 a 22,8. E os pacientes 9 e 11, como vocês podem observar, né, tiveram um aumento mínimo ou então nenhum aumento da 25H no soro após as 200 mil unidades de vitamina D2 por 12 dias. E com a administração de 400 mil unidades, o paciente 9 ele vai ter um aumento que chega até 20 nanogramas por ml. E o paciente 10 ele teve níveis baixos em todos os momentos. E o paciente 11 ele não tem o acompanhamento aqui porque ele morreu, foi o que morreu pelo Covid. Então, a gente observa, né, que doses mais altas e uma duração mais longa no tratamento da vitamina D foram o objetivo desse trabalho. E na fase 1, os casos de atresia biliar que nunca haviam passado por uma operação de Kasai ou tiveram uma operação de Kasai mal sucedida, tiveram as respostas mais deficientes com uma dose oral que variou aí de 300 mil unidades de vitamina D até uma carga mais alta de 1.200.000 unidades de vitamina D via oral. A fase 1, então, teve um aumento dos níveis da 25H no soro após o tratamento, e a atresia biliar pós-transplante de fígado, pós-operação de Kasai bem sucedida, ou uma síndrome de Alagiri, foram os que melhor responderam, né, desses 7 pacientes iniciais. Um total, então, de 2.400.000 unidades de vitamina D2 foi administrado em várias doses diárias ao longo de 2 semanas, e isso teve uma maior proporção de pacientes com aumento moderado, né? E eles eram 8, né, de 11 atresias biliares, e a continuação do tratamento com doses crescentes vai resultar num aumento adicional nos níveis da 25H, embora o nível que de 30 ele não tenha sido alcançado. A fase 2 usou-se umas doses mais altas, né, e uma duração mais longa, e dividiu as doses em várias doses, dividiu a administração em várias doses por dia. E a 25H no soro dos pacientes com colestase e a má absorção intestinal de vitamina D pode ter sido o efeito mais importante nessa dificuldade de se adquirir uns níveis mais elevados e serem mantidos, em vez de um defeito na hidroxilização hepática. Então, uma dose diária mais alta, administrada ao longo de um período mais longo, pode superar parcialmente o defeito da absorção e resultar no nível mais alto da 25OH. Então, a gente tem estudos anteriores que também relataram a suplementação
da vitamina D na forma de vitaminas lipossolúveis múltiplas misturadas com o polietilenglicol 1000 do tocoferol TPGS em crianças com colestase, né? Um estudo em bebês com atresias biliares mostrou que 79% dos bebês com colestase persistente, e aí o nível de bilirrubina maior do que 2, ainda tinham níveis de 25H no soro menor do que 15 após 6 meses de suplementação com o TPGS. Em um outro estudo, 60% dos pacientes tiveram níveis de 25H no soro menor que 14 após 3 meses de suplementação, né? Ambas as situações mostram pra gente a dificuldade mesmo, que foram bem compatíveis com o estudo que a gente está apresentando, né? Isso sugere que a gente deve desenvolver um regime que, se for de via oral, que possa corrigir eficazmente a deficiência de vitamina D nesse grupo de pacientes, mas isso ainda é bastante desafiador, que a gente pode notar pelas doses que foram utilizadas nesse estudo, né? As diferentes formas de administração que contornariam a absorção intestinal, como a via muscular, são mais benéficas para esse grupo de paciente. O problema é que a forma intramuscular da vitamina D não estava disponível na Tailândia, assim como também não está disponível aqui no Brasil, e isso pode acontecer não só no nosso meio, mas em vários lugares, e por isso a gente tenta aí fazer uma reposição em altas doses de vitamina D, mas ainda, apesar dos resultados mostrarem que essas doses têm que ser muito altas e que não mantém, a gente precisa tratar, né? Mas que talvez o ideal mesmo fosse tratar intramuscular. A força do estudo, então, está na implementação de uma dose mais alta da vitamina D em crianças. Infelizmente, a gente usou esse estudo porque há uma escassez de estudos em crianças, em que muitas vezes a gente detalhou o caso a caso, né? Não uma série de casos, não tão grande assim, mas é o que a gente tem e a gente tem que se basear em algo. E ele usou uma técnica que é a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, que dá bastante confiabilidade ao estudo. Então, a força no estudo é exatamente trazer um pouco mais de informação de uma forma muito confiável. Se você não está inscrito nos nossos canais, se inscreva, deixe o seu curtir, que você vai receber nossas publicações novas e nossas novas reuniões aí que acontecem aos sábados de manhã. Um abraço. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.